Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais este vídeo. Quem fala com vocês é o Fernando. E hoje eu vou ensinar para vocês como cuidar de uma orquídea depois que você comprou ela em um supermercado, ou em um garden, ou ainda em uma floricultura. Este vídeo é uma continuação do vídeo onde eu ensino como não errar na compra de uma orquídea. Então, se você não assistiu, eu vou estar deixando o link na descrição deste vídeo aqui, tá bom? Antes de começar o vídeo, gente, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, curta e compartilhe nossos vídeos. Depois que você seguiu aquelas dicas que eu deixei no vídeo anterior, de como não errar na compra de uma orquídea, e você adquiriu a sua orquídea especial, agora vem algumas preocupações, que é como cuidá-la de forma adequada dentro do ambiente interno no qual você irá apanhar. A minha primeira dica é você retirar a sua orquídea do papel de presente. Isso por quê? Porque aquele papel de presente, que vem geralmente em torno do vaso, acaba prejudicando a circulação de ar, acaba esquentando o substrato, as raízes, propicia a criação de mofo, e de fungos, e pode levar a orquídea a morrer. Então, não deixe a sua orquídea com aquele embrulho, com esse papel de presente, Logo que você adquiriu essa orquídea, já tire ela. Quando nós compramos uma orquídea, uma questão muito importante é onde eu vou colocá-la, em qual ambiente que ela será introduzida. Geralmente, quando ela está com flor, ela vai para o ambiente interno, seja da casa ou de um escritório. Só que nós esquecemos às vezes de levar em consideração a luminosidade que essa orquídea está recebendo, seja ela artificial ou natural. As Phalaenopsis, que são as plantas mais comuns para ambientes internos, elas são pouco exigentes na questão da luminosidade. Porém, nós temos que tomar esse certo cuidado, principalmente se elas vão ficar um bom tempo dentro desse espaço. O ideal é que elas sejam colocadas perto de uma janela, de uma varanda ou algo assim, que receba luz ou de manhã ou no final da tarde. Caso você não tenha esse espaço, você coloca dentro do seu espaço, dentro do seu local, aonde receba a maior quantidade de luz, seja ela artificial ou natural. Sempre dando preferência para a questão da luz natural. Essas plantas não devem receber luz natural quando o sol está a pino, quando os raios solares estão mais intensos. Então, sempre receber uma luz filtrada durante a manhã ou durante a tarde, tá? Muitos orquidófilos, eles dão a seguinte dica: depois que você compra uma orquídea, você deve imediatamente trocá-la de vaso. Mas essa dica nem sempre ela é uma dica plausível, gente. Eu particularmente não indicaria trocar de vaso caso a planta esteja bem naquele vaso com um substrato adequado. Por quê? Porque quando nós mexemos com uma orquídea, ela demora um tempo, tem um ciclo para que ela se recupere. Então, se a orquídea está bem naquele vaso, se ela está bem naquele substrato, não tem por que você estar mexendo, nem mesmo depois que terminou a floração, que é o caso dessa planta aqui, que já está terminando a floração. Mas se o substrato está adequado, a planta está vindo bem, não tem por que você estar trocando de vaso. Só replante a sua orquídea de vaso se realmente houver algum tipo de necessidade. Se você observar alguma deficiência na orquídea, ou se observar que o vaso ou o substrato não são mais adequados para aquela orquídea. Então a gente pode ver aqui no meu caso, que o substrato ele está de ótima qualidade, que as raízes da minha orquídea estão perfeitas, o vaso é um vaso adequado para o tamanho da orquídea, e também é um vaso translúcido, que é um vaso ótimo para esse tipo de orquídea. Então não tem nenhum tipo de necessidade de eu estar trocando, de fazer a troca de vaso. Caso você observe que o substrato esteja podre, ou que o substrato não é de boa qualidade, aí sim, depois que terminou a floração, você pode estar fazendo o replante dessa orquídea, certo, gente? Caso contrário, evite ao máximo mexer com a orquídea, tanto de lugar quanto com o substrato dela. Uma coisa importante no cuidado de nossa orquídea é a questão da rega. Quando nós erramos a rega,
nós acabamos matando a nossa planta, ou por excesso de umidade, ou por falta de umidade. Então eu vou ensinar para vocês como que nós devemos fazer para aguar ela, e de quanto em quanto tempo que nós devemos estar molhando a nossa orquídea, já que ela vai ficar num ambiente fechado. Uma coisa importante que devo lembrar para vocês é que não existe um protocolo padrão de rega de nossas orquídeas. Isso por quê? Porque o Brasil é um país muito grande, então ele apresenta climas dos mais diferentes tipos, sem contar que essas orquídeas estão em ambientes diferentes. Então, não podemos dizer assim a cada 15 dias ou semanalmente você deve aguar a sua orquídea. O que você deve fazer é observar o vaso e as raízes de sua orquídea, bem como também a parte estrutural das folhas e assim por diante. Mas aqui eu vou dar algumas dicas de quando você deve estar regando. Claro que a mais óbvia de todos é quando o vaso já está seco, quando o substrato já está seco. Mas como que a gente observa isso, né? O primeiro indicador é a raiz. A raiz ela deve estar branquinha assim, como está essas aqui. Então as raízes já estão branquinhas, tanto as raízes externas quanto as raízes internas aqui do vaso, elas estão brancas, estão esbranquiçadas. Isso significa que não tem umidade o vaso. Outra coisa que nós podemos estar fazendo é estar colocando o dedo no substrato ou um pedacinho de madeira e enfiar até o final aqui do vaso, né, até embaixo aqui, e aí você retira e observa se tem resquícios de umidade, tá? Se não, se o vaso for transparente igual esse daqui, ó, simplesmente olhando a gente observa que não tem umidade alguma já no substrato e que a gente já pode estar molhando a nossa orquídea, certo, gente? Como que fazemos para molhar a nossa orquídea? Então aqui eu vou dar duas dicas bem simples para vocês. A primeira é vocês colocarem embaixo da torneira, como está aqui, e aí abrir a torneira e deixa que caia água. O ideal é que a água não caia diretamente nas raízes, porque senão a água vai infiltrar só por uma região e aí não vai molhar de forma homogênea. O ideal é que ela caia sobre as folhas, porque daí vai respingando, vai chovendo, né, sobre o substrato, e aí vai molhando, né, todo o substrato de forma mais homogênea. Outra forma que pode ser feita, caso você não tenha a torneira aí no seu escritório, né, ou em outro local, é você encher uma vasilha de água e aí colocar a planta dentro, que é o que eu vou fazer para vocês agora. Vou tentar mostrar para vocês aqui. Então você pega a orquídea, coloca dentro desse recipiente com água, né? Coloca ali dentro e deixa 5, 10 minutinhos, que é o suficiente para que a água penetre tanto nas raízes quanto no substrato. Passados 5 minutinhos, a orquídea já está totalmente encharcada. Aí você retira, deixa escorrer o excesso de água e pode levar ela para o ambiente no qual você, né, deixa para embelezar. O que a gente pode observar aqui, ó, que as raízes ficaram todas verdinhas. Isso porque a água penetrou pelo velame das raízes e aí, né, transpareceu a clorofila, né, que existe na parte interna, né, das raízes, certo? Então aqui a planta já está totalmente molhada, o substrato está molhado. Agora é só observar né, quando o substrato estiver seco novamente, eu volto a regar. Como eu falei, não sei se vai ser daqui 15 dias, daqui 7 dias ou mais ou menos tempo. O ideal é a observação, gente, né? Tomar cuidado, então, com a observação, aí você não vai ter risco de estar perdendo a sua orquídea. A adubação dessa orquídea é super simples. Eu mantenho a adubação foliar 20-20-20, que é uma adubação de manutenção. Essa adubação eu aplico a cada 15 dias
E depois que ela terminar a floração e que eu cortar a haste floral, ela vai ficar algum tempo sem atividade. E depois, quando ela retornar à atividade dela, que começar a emitir novas folhas, novas raízes, aí eu entro com a adubação de crescimento novamente, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, curta e compartilhe nossos vídeos. E se ficar alguma dúvida ou sugestão de vídeos, vocês podem estar deixando nos comentários. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente!